Olá, estamos aqui de volta com mais um 7 por 1. Você já sabe, né? 7 por 1 é fácil. Não precisa nem lembrar daquele fatídico jogo do Brasil e Alemanha, mas são 7 dicas de um assunto muito importante e atual, sempre trazendo um super especialista nesse assunto para contar isso para nós, para nos passar essas dicas. Hoje eu tenho um cara para lá de especial aqui com a gente, mas antes de apresentá-lo, deixa eu falar um pouco sobre o assunto. A gente vai falar hoje sobre marketing de comunidade. E o que é marketing de comunidade? É uma estratégia que reúne consumidores de um produto ou serviço. Isso não precisa ser necessariamente geograficamente, apesar de ser muito usado para isso. Pode ser por nicho, por necessidades, por direcionamentos, por uma série de coisas. E o objetivo é aproximar esses consumidores da marca, além de incentivar o estreitamento de laços. É uma maneira até de você fazer uma coisa quase que customizada. É uma forma de satisfazer uma das necessidades mais básicas do ser humano, o sentimento de pertencimento. Isso é uma das coisas que as marcas mais estão procurando hoje em dia. E a ideia é manter essas comunidades engajadas em torno da marca, com foco em ampliar sua audiência, em construir com ela mais reputação e uma comunicação eficiente. As comunidades são a chave para as empresas criarem conexões e interações positivas com seus membros. Neste conceito, o famoso Community Manager, ou gerente dessa comunidade, ele torna-se um embaixador da marca, né? Monitorando tendências, gerenciando crises e alinhando estratégias também. Quando a gente fala sobre community marketing, né? O marketing de comunidade, a gente está falando de uma coisa muito atual. Né? Afinal de contas, a gente vive um mundo da comunicação que começou a olhar recortes mais específicos da população. Como a gente falou, seja geograficamente falando, seja através de certos direcionamentos ou recortes da sociedade. E hoje a gente está aqui com um cara que é um amigo, um profissional, um incansável profissional que eu admiro e muito, apaixonado pelo que ele faz e pela região onde ele atua. E talvez por isso, um grande entusiasta do desenvolvimento do próprio mercado local, incluindo aí suas empresas, seus profissionais, inclusive com o desafio de construir uma história de sucesso. Ele é professor, mestre, mentor, consultor, empresário, visionário, administrador, estrategista, empreendedor. Ufa! E como é empreendedor? É um cara que não para, eu admiro muito ele, eu sou fã de carteirinha dele, mas enfim... Luciano Bonetti, faltou falar alguma coisa de você, Luciano Bonetti? Ah, acho que não. Muita coisa, né? Além de ser um fanático palmeirense. Fanático palmeirense, acho que essa... E um entusiasta de comunidades, eu acho que é a única coisa que faltou. Mas é isso tudo aí. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer falar com você. Todo mundo conhece o Bonetti, mas é bom a gente saber um pouco mais disso. Ele é um cara que trabalhou muito, estudou muito marketing de comunidade nos últimos anos, né, Bonetti? Isso desde quando foi lá por 2017 que a gente pivotou o negócio que a gente tinha, o ABC da comunicação, de deixar de ser somente um veículo de comunicação, que a gente era um veículo de comunicação e que promovia alguns eventos. Quando a gente decidiu pivotar para transformar a empresa em marketing de comunidade, eu comecei a estudar muito sobre isso. A gente até tem acho que 1 ou 2 livros na literatura aqui no Brasil, o resto muito de fora. E eu fui pesquisar muito sobre esse assunto. E, na verdade, eu acabei me encantando com o que é chamado marketing de comunidade. O pessoal às vezes até entende de alguma forma errada ou até pejorativa o termo comunidade. Mas eu me apaixonei por essa questão de como trabalhar o que a gente chama do marketing community. E além de ter estudado e ir me apaixonando pelo assunto, eu ia aplicando na prática. E aprendendo, acertando e errando, e entendendo mais sobre o marketing de comunidade, podendo aplicar na prática na minha própria empresa. E isso foi muito legal, porque depois eu também comecei a perceber o quanto isso podia ser utilizado pelas marcas, e acabei criando um curso sobre marketing de comunidade, uma palestra sobre marketing de comunidade, até criando uma plataforma de comunidade, ou seja, se a empresa tem que ter a comunidade própria, se ela patrocina comunidades existentes, de como ela participa dessas comunidades existentes. Então, criei uma
igual a gente tem a plataforma de patrocínio, a plataforma de marketing, eu criei uma plataforma de marketing de comunidade. Muita gente não sabe isso. Não sabe esse meu lado de estudar e de difundir comunidade. Tanto que a Dani, que é a minha esposa, sempre fala, pô, você devia começar a fazer mais vídeos na internet, falando sobre marketing de comunidade, dando dicas e tal. E é a primeira vez que eu tô vindo em um programa, em um lugar, para falar sobre marketing de comunidade. Já dei palestras em alguns locais sobre marketing de comunidade, mas é a primeira vez que eu falo assim abertamente ao público sobre essa que é também uma das minhas paixões. É interessante porque eu acho que o Bonetti já trabalhava com marketing de comunidade antes dele saber que chamava marketing de comunidade. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Agora, pode ser que algumas dessas pessoas que estejam nos assistindo hoje não conheçam muito bem quem é Luciano Bonetti. Bona, você podia dar uma geral aqui falando o que você atua, o que você faz hoje, para a gente poder colocar todo mundo na mesma página? Bom, eu sou publicitário, né, de formação. Trabalhei em agências e também fui empreendedor na área de agências, com acertos e erros, né? E depois eu decidi montar na época, quando a gente montou o ABC da Comunicação, ele era um veículo de comunicação que ele tinha surgido para dar visibilidade para as agências aqui da região do Grande ABC. E por meio do que a gente começou a descobrir e divulgar, a gente começou a realizar eventos, depois criamos um prêmio que foi evoluindo ao longo do tempo. E quando nós completamos 5 anos, a gente, como eu falei, fez um estudo do que a gente estava vivendo, do que a gente achava que estava por vir, e a gente decidiu transformar o ABC da Comunicação numa empresa de marketing de comunidade. Então hoje, atualmente, eu estou à frente da ABCcom. A ABCcom é uma empresa, uma comunidade de marketing e comunicação. A nossa comunidade, eu acho que é a única no Brasil que reúne todos os players da cadeia produtiva do marketing, que são o anunciante, as agências, os veículos, os fornecedores e os influenciadores. Porque a gente vê muitas comunidades por aí que são só comunidades de agências, ou só de anunciantes, ou só de influenciadores. A nossa comunidade, ela tenta reunir todos os players da cadeia, o que é um desafio, porque são stakeholders com pensamento totalmente diferente. E hoje nós temos 9 unidades de negócio para atender estas empresas que são filiadas a gente. Dentro dessas unidades de negócio, a gente tem uma unidade que é a nossa unidade de mídia, onde nós temos o portal ABC da Comunicação, temos a revista ABC com Influencers e agora lançamos a Vesa TV, que é também uma das minhas paixões, que é um canal de televisão no streaming focado e voltado para a área de negócios, né? Então hoje a nossa comunidade, ela busca primeiro se ajudar mutuamente, né? Então ela é um grupo empresarial, né? Então as empresas que estão ali buscam se ajudar. Então eu tenho um anunciante que procura uma agência, a agência que vai procurar uma gráfica, uma produtora, um veículo de comunicação, usa um influenciador. Então a gente é uma comunidade que tenta gerar conexões, né? E esse é um ponto importante, que muitas vezes o pessoal pensa na comunidade como um ponto de conversão, e na verdade ele é um ponto de conexão, né? E ao conectar esses players, a gente busca gerar negócios, estreitar relacionamento, enfim, e fazer com que as empresas possam prosperar e ganhar, né, nos seus diversos níveis, tanto ganhar em vendas, quanto em awareness de marca, quanto em relacionamento, quanto desenvolvimento de equipe. Então hoje a ABCcom, né, a ABC da Comunicação se transformou em ABCcom, é uma comunidade de marketing e comunicação que reúne esses players e a gente traz essas soluções para que as empresas possam realizar mais conexões e negócios entre elas. Bom, depois de tudo isso que ele falou que ele faz, ter ele aqui é um privilégio, né? Mas eu queria dizer para vocês que a gente está exatamente aqui nos estúdios da Vesa TV, que é um dos inúmeros projetos que, como o Bona diz, ele está apaixonado, ele é apaixonado por muitos projetos ao mesmo tempo, e que traz para nós a possibilidade de dividir conteúdos como esse, como o 7x1. E eu queria falar alguma coisa com você, antes da gente começar a falar sobre a nossa lista de 7 dicas. Eu acompanho você há muito tempo, você sabe disso, né? Desde a época que você começou a história do Prêmio ABC da Comunicação, aqui na região do ABC Paulista,
e da qual eu tenho até um grande orgulho de ter sido presidente nas suas primeiras Por edições. 5 anos, né, tio? Pois é, até a gente fazer a natural passada de bastão Uhum. para a própria comunidade, que eu acho que, de certa forma, já foi um gesto Exato. de community, né? A minha pergunta para você é assim, o que move você, né, a trabalhar tão incansavelmente por produtos, negócios, eventos e oportunidades para a comunidade do ABC, que foi quando você começou tudo isso, hoje ela está até num movimento talvez até de ampliação disso, é o amor pela comunidade, é o desafio de fazer algo pela comunidade, ou é uma busca por oportunidades de negócio? Olha, Gil, uma pergunta muito boa. Quando eu comecei a ABC Com, a ABC da Comunicação, uma das principais coisas, ou o que eu mais queria, e talvez muitas pessoas não sabem, óbvio que a gente fala, né, nasceu uma revista para dar visibilidade, mas o que eu mais queria era trazer respeito para as agências do ABC. Porque eu tive uma agência pequena, e como qualquer agência pequena tinha que se desdobrar em uma série de concorrências. E para quem não sabe, até no próprio mercado de São Paulo de live há muitas concorrências predatórias, né? Concorrências E algumas fakes. para não dizer algumas fakes, predatórias e etc. E muitas vezes a agência que é menor, ela você me ensinou um termo que são as boas maneiras empresariais. Coisa que eu não tinha aprendido, você me ensinou e eu sempre utilizo isso. E muitas dessas empresas não têm boas maneiras empresariais. E eu via muita agência do ABC, de repente, só por ser do ABC ou por ser menor, ser desrespeitada. Então, quando a gente quis trazer essa visibilidade, trazer essa força, a gente queria também trazer o respeito para essas agências aqui da região do ABC. Isso foi uma coisa tão forte que até outras agências pequenas e médias de outras regiões se sentiam defendidas e com espaço no nosso portal, na nossa revista, no que nós fazíamos, né? Então, primeiro, era uma paixão sim pela região, porque eu fiz toda a minha vida aqui, obviamente, mas era uma paixão muito mais pelo nosso mercado da pequena agência, da média agência, do que eu sabia que tinha de talento aqui, porque eu tinha agências que, óbvio, eram concorrentes, mas eu nunca tive essa visão assim só de concorrente, né? Eu tinha uma visão muito de vibrar com as conquistas dos próprios colegas, né, que tinham outras agências e que faziam trabalhos muito bacanas. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho assim, tinha uma paixão pela região, e porque a gente sabe que a região é muito forte. É o quarto mercado consumidor do país, são mais de 300 mil indústrias, emprega muita gente, tem um potencial gigantesco dentro aqui da nossa região, mas tinha também muito uma defesa do nosso negócio, agência pequena e média. Porque a grande, ela sofre muito pouco com o que a agência pequena e média passa ou passava no seu dia a dia. Eu não sei se ainda passa, muitas ainda passam por isso. E obviamente, assim, a gente viu uma oportunidade de negócio, óbvio, montei uma empresa com uma visão de negócio, mas eu acho que hoje está na moda falar isso, mas a gente fez isso quando nós nascemos em 2012, a gente tinha um propósito muito forte por trás, porque a ideia, a vontade de montar o ABC da Comunicação, ele nasceu de uma vontade que eu tinha de trazer esse respeito, essa visibilidade. Ele nasceu primeiro pelo propósito, não pelo ganhar dinheiro, porque a gente não sabia se ia dar dinheiro ou não. Até a tendência, como todo mundo falava, que não ia dar dinheiro, que não ia funcionar, porque no ABC tinha poucas agências, não tinha mercado para isso, e a gente jamais ia imaginar que a gente ia cadastrar mais de 500 agências no ABC. Uau! Né? Então, eu acho assim, se fosse até falar assim, vamos pensar em negócio, talvez eu não tivesse aberto, eu não tivesse feito. A gente nasceu primeiro por um ideal. E depois, obviamente, a gente foi vendo oportunidades de negócio, e aí, obviamente, como qualquer empresa, você vai estudando o mercado e vai tentando transformar isso em produtos e serviços.
Eu acho muito legal o que você comentou, e realmente, gente, hoje que a gente falou de educação corporativa, né? Acho que falta educação corporativa, óbvio que isso não é genérico, tem gente que tem educação, tem gente que não tem, como falta quase uma falta de decoro comercial ou institucional, né? Acho que a gente está no mercado onde a gente precisa ser respeitado. Não importa se você acertou, se você errou, se você deu uma bela proposta ou não. E eu sou testemunha, até por esses 5 anos como presidente do júri, tem muita coisa legal na região do ABC. Não é a região que determina a qualificação profissional, estratégica ou de planejamento da agência. Óbvio que o elemento geográfico determina, às vezes, acesso ou não a contas maiores e mais desafiadoras. É só isso. Mas eu mesmo já participei com a AMPRO, que é a Associação Brasileira de Marketing Promocional, já vi muitos criativos ganharem prêmios do Nordeste, do Sul. É normal. A criatividade está em todo lugar, né? Mas vamos lá. Marketing de comunidade é uma tendência, uma realidade, uma necessidade ou uma natural consequência de um trabalho mais customizado nas estratégias de marcas e produto? Eu acho que marketing de comunidade ele é uma realidade. Ele sempre foi. Como você falou, talvez a gente não tivesse pensado sobre isso, porque foi até muito legal. Eu sou um cara que gosta muito de ler, né? Eu adoro ler, pesquisar. E quando eu fui buscar literatura sobre marketing de comunidade, como eu falei, não tinha muita coisa aqui em português. Fui comprar alguns livros em inglês. E aí, começando a estudar e estruturar, eu fui me pegar a ler livros sobre a história da formação da sociedade humana. Uau! Porque a gente sempre viveu em sociedade, a gente sempre viveu em comunidade, e assim a gente sempre vai viver em sociedade e em comunidade, porque nós somos formados por pessoas, né? Somos pessoas, seres humanos que se relacionam. Então eu fui estudar antropologia, fui pegar livros de formação da sociedade contemporânea, sociedade humana lá atrás. Então, assim, marketing de comunidade, ele sempre foi uma realidade. Talvez ele não tivesse esse nome, essa roupagem, essas dicas, mas ele sempre foi uma realidade. Ele é uma tendência, ele é uma coisa que as marcas, de alguma forma, vão ter que olhar e se inserir, porque é ali que vão estar os seus defensores, ali vão estar os seus haters, ali vão estar os seus principais consumidores. A gente já tem marcas que já são ícones de estilo de vida, de jeito de ser, de se relacionar. E uma coisa que é muito importante, e nisso que eu vim estudando, é que nós mesmos, mesmo sem perceber, participamos de diversos tipos de comunidades ao mesmo tempo. De acordo, obviamente, com os nossos interesses, com os nossos gostos, com os nossos hábitos, com as nossas atitudes. Então, eu tenho uma comunidade do tipo do carro que eu gosto, eu tenho uma comunidade do time que eu torço, eu tenho uma comunidade do tipo de gastronomia que eu gosto, do tipo de negócio que eu faço. E você acaba se envolvendo nessas comunidades porque é do seu interesse, é do seu hábito. E as marcas começaram a perceber que criar sua própria comunidade ou patrocinar comunidades existentes que sejam correlatas com o seu negócio é uma forma de você pesquisar sobre o seu produto, você ter informação mais direta e um contato mais direto com o consumidor, você ouvir pareceres sobre o seu produto de uma forma mais direta e mais verdadeira, de você pré-testar produtos, de você fazer um pré-lançamento. Quando você tem diversas comunidades onde você está inserido, você tem diversas possibilidades de ser mais assertivo na sua estratégia de marketing, de comunicação, de marca e de empresa. Hoje existem muitas empresas que já nascem baseados em marketing de comunidade. E existem empresas, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Subaru não tem nenhuma grande loja ou estratégia de marketing aqui no Brasil. Quem faz a Subaru, se eu quero no Brasil, é a comunidade dos subaristas, que fazem um baita de um evento onde tem lá 50 mídias que vão cobrir um evento criado por quem é apaixonado por Subaru, gosta de Subaru, se reúne para falar de Subaru, e a Subaru não fez nada para isso, entendeu? Esse é um exemplo, né? Óbvio que agora talvez a marca veja essa comunidade dos caras que são fissurados, por exemplo, em Subaru e por aí vai. Então, eu tenho... E as pessoas gostam disso, né? Então...
elas se relacionam pelo... se gostam, por exemplo, de tênis, se gostam de um determinado esporte, fazem trocas, buscam informação, criam grupos no WhatsApp, no Facebook, né? Elas gostam de fazer parte, né? Fazer parte. Gostam de enxergar pessoas iguais a ela, né? E sabem as histórias, Gil. A gente foi cobrir a festa de 40 anos da G-Shock, e tem toda uma história por trás do G-Shock. E lá tinham como convidados, obviamente, clientes e tal, mas tinham diversos membros que lideravam comunidades do G-Shock no Brasil há anos. Olha só que legal. E a galera levando o seu G-Shock pro o criador da G-Shock autografar o relógio. E defensores da marca. E você entrevistava eles sabiam toda a história da marca, do fundador, do que era, dos assets do produto. Olha o que é isso. Você imagina o que é isso de valor de marca, que é aquele sonho de toda marca, né? Transformar consumidor em fã, né? E assim, em muitos fãs. E fãs que não tem um, não tem dois, mas tem 50, 70, 100 produtos. Né? Colecionam produtos, defendem produtos, explicam. Então, eu acho que isso é muito legal. Isso... E muitas vezes, essas comunidades, quando elas não são criadas pelas marcas, são comunidades pré-existentes que as marcas podem patrocinar, elas são criadas de forma espontânea por apaixonados por aquela marca ou aquele produto. Sensacional, né? Sensacional. Agora, assim, é legal o que você está falando, porque esse conceito de comunidade tem muito, até uma questão básica do ser humano, que é ser gregário, né? Sim. Ele gosta de fazer parte de um conceito, por mais que a gente vive um mundo hoje muito, muito solitário, vamos dizer assim. Mas tinha uma brincadeira que eu fazia com você nesses últimos anos, que eu sempre falei assim, pô, você está pensando de A a C, né? ABC ou até ABCD, quando você podia ir de A a Z. Porque o que a gente falava, que eu falava pro Bonetti, que na realidade, óbvio, ele tinha um trabalho muito forte, sempre teve um trabalho muito forte no ABC, mas o ABC é maior do que o ABC. Ele pode se comunicar, inclusive tem até algumas agências aqui que já participaram de concursos internacionais e já ganharam, né? Sim. Isso é muito legal. Mas eu queria te perguntar algumas coisas sobre esse começo, quando você começou a trabalhar esse conceito. Você sempre foi um profissional muito conectado com outros mercados, até porque como professor você tem que estar muito atualizado. Também conhecia muito sobre comunicação, agências do Brasil e do mundo, mas eu queria saber assim, quando você começou com essa história toda, qual era o cenário de sinergia que havia no começo entre as agências daqui, por exemplo, falo agências, mas pode ser empresas, clientes, e do restante do Brasil? Havia um gap, havia uma distância, uma diferença entre elas? O que você percebia? Olha, acho que assim, os principais pontos que a gente poderia falar, primeiro, as agências aqui do ABC não eram unidas. E elas não se conheciam. As poucas que se conheciam se viam muito como concorrentes e não como empresas que podiam se ajudar e trabalhar em conjunto. E, obviamente, muitas delas, na época, porque a gente até também estava naquele início total de redes sociais e tudo mais, mas não se sentiam, vamos dizer assim, no mesmo nível das agências de São Paulo, que era um erro, porque, como você falou, criatividade, cara bom, não depende da região. Mas tinha um ponto que me incomodava. Dois, na verdade. 85% dos clientes das agências do ABC não eram do ABC. A maioria dos clientes dessas agências eram de São Paulo, Rio, Mato Grosso, não eram do ABC. E a gente tinha os principais anunciantes do ABC, e aí eu não estou falando as grandes multinacionais que têm alinhamento global, que não usavam agências do ABC. Então o pessoal de fora usava e o pessoal de dentro não usava. Então, a coisa mais surreal que eu lembro, que eu falei assim, isso lá no começo, nós tínhamos um shopping da região, e por que eu gosto de falar o shopping? Porque o shopping ele tem uma característica regional. Sim. Ninguém vai vir, sei lá, do Butantã para vir no shopping aqui no ABC se você tem 3, 4 shoppings ali perto. Você tinha um shopping da região que tinha uma agência de São José dos Campos, de Santos, que não entendia nada da região, nada do que a gente chama da zona primária do varejo. E esse shopping dizia que não usava a agência do ABC porque não sabia se tinha agência boa aqui, não conhecia a agência boa aqui. E ao mesmo tempo tinha agência do ABC atendendo o shopping do Mato Grosso, de Brasília. Quer dizer, ela sabia atender shopping, tanto que ela atendia shopping de outro lugar.
E eu acho que um pouco do que nós conseguimos fazer nestes 11 anos foi fazer com que muitas empresas que não sabiam, não enxergavam, não olhavam, não sei que termo utilizar, mas não sabiam das agências do ABC, passaram a utilizar agências do ABC. Então acho que esse foi um grande passo que nós fizemos, foi isso. Você acha que o prêmio foi um grande elemento de visibilidade para isso? Eu acho que o prêmio foi uma segunda parte de chancelar. Tá. Eu acho que primeiro a revista, o portal, os eventos começaram a fazer com que as empresas vissem que, opa, Tem coisa profissional aqui. tem agência aqui. Ah, mas o que essa agência faz? É bom ou não é? Aí o prêmio chancelou isso. Uhum. Ah, é uma agência premiada, olha, esse. E aí mostrava-se qual era o case premiado, via-se que era um case bom, que tinha qualidade. Então, eu acho que o prêmio veio chancelar e trazer. Talvez o termo errado, vou falar um termo errado, mas trazer segurança para a empresa daqui contratar aquela agência porque ela foi premiada, porque ela foi reconhecida. Então, esses dois pontos me incomodavam. Que as agências, não, a maioria dos seus clientes não eram daqui e elas não viam aqui um mercado para prospectar. O Sebrae fez um levantamento, aqui no ABC são mais de 400 mil empresas e, se eu não me engano, 140 mil com condições de ter uma agência. Olha o mercado que nós temos aqui para as agências. E muitas vezes, agências de outras regiões vinham prospectar essas empresas daqui. E as empresas daqui, às vezes, nem consideravam, nem chamavam as agências daqui para concorrência por falta até de conhecimento. Então, acho que a gente teve um papel, enquanto nossa comunidade, muito forte. E a hora que a gente conseguiu trazer essas agências, elas se conhecerem, se conectarem, se respeitarem, se ajudarem, e elas entenderam que a gente estava fazendo um movimento muito mais forte e que, obviamente, uma ia ganhar uma concorrência, outra ia ganhar outra concorrência, isso faz parte do jogo, mas pelo menos a gente estava mexendo nesse caldo, onde muitas empresas que usavam agências de outros lugares passaram a usar as agências daqui. Acho que ainda tem a gente tem muito a fazer ainda a respeito disso. Concordo com você quando a gente sempre fala que não tem borders, né? No borders, as agências daqui atendem empresas até de fora do país e vão continuar atendendo, mas aqui tem muito talento e essas agências podem aumentar o seu ticket, podem aumentar os seus clientes nessa gama de empresas que a gente tem aqui. E principalmente nas empresas que de fato têm um foco regional, que precisam ter uma agência que entenda da região. É diferente quando você tem um produto global, nacional, que aí você pode ter qualquer agência. Mas, por exemplo, eu falo isso do exemplo do shopping ou do colégio. Você tem ali uma regionalidade. Se a pessoa não sabe qual é a rua, qual é o bairro, a característica, ela vai comunicar errado, né? Então eu acho que esse foi o principal ponto, o grande desafio assim que a gente teve e que a gente pôde sentir ao longo desse tempo. É legal você estar falando isso, né, pessoal? Porque seria muito fácil a gente falar assim, olha, as agências aqui talvez não se vissem como agências grandes ou com potencial grande para poder se posicionar melhor. Mas você está falando que não era só uma questão disso. Tipo, muitos clientes em potencial também não enxergavam isso e talvez por uma forma de preconceito ou talvez por não conhecer direito iam ir para fora. E na realidade, quando a gente mistura tudo isso com marketing de comunidade, fique claro o seguinte, se uma agência local decidir trabalhar somente para a comunidade, não tem nada de errado, é uma opção comercial dela e está tudo certo. O que a gente está falando é que elas têm potencial de ser mais. Algumas já são muito mais. Né? Na verdade, não que elas não sentissem confiança. Eu acho que sim, mas eu acho que faltava às vezes um empurrão, uma forma de se exibir, de se mostrar, de se tornar mais visível, né? E aí eu queria só para fechar esse movimento antes da gente começar com as 7 dicas. Resiliência é uma palavra? Fé também é outra? Ou como diz o nosso amigo Júlio Anderi, o que manda no nosso negócio é o amor? Olha, eu acho que são as 3. Eu acho que assim, a gente precisa ter, principalmente no nosso caso, que a gente só é uma empresa de comunidade, né? A gente não tem lá um produto como a Nestlé, a Coca-Cola. A gente precisa ter muita resiliência. Precisa ter muita fé e confiança, acreditar muito, porque quando você fala de comunidade, você tem que acreditar muito nos outros. E os outros precisam caminhar com você. E só faz isso quem ama. Uhum.
Se você não ama o que você faz, se você... A Dani fala muito isso, o quanto eu sou apaixonado, o quanto eu defendo as agências mais do que elas mesmas. Sim. Então, acho que você precisa amar muito. Você precisa sim ter fé, porque você, marketing de comunidade, você caminha com outro ao seu lado. E, obviamente, você tem que ter resiliência para passar por diversos percalços, porque, infelizmente, ainda tem muita gente, não que não entende o ABC-Com, ou o movimento que a gente faz, mas não entende o que é o marketing de comunidade na sua essência. Você lembrou uma frase que a gente já conversou muito sobre isso, que é o mundo no borders, É. sem fronteiras, sem limites. E eu acho que é um pouco isso, né? Talvez assim, a gente já chegou à conclusão básica que não existe on e off. Não tem. Está tudo misturado. Não tem mais. Toda a parte de comunicação hoje ela é toda misturada. E na realidade, não existe agência média, pequena ou grande. Existe Isso. adequação ao tamanho da demanda que ela tem. É simplesmente isso. Não, né? e até se você for pegar hoje as agências do ABC, elas têm clientes em todo lugar do Brasil e fora do Brasil. E todas elas têm colaboradores pelo Brasil afora. Claro. Por conta da pandemia, do híbrido, do home office, hoje não se fala mais. A agência ela tem um CNPJ aqui no ABC. Sim. Mas ela não é uma agência do ABC, ela é do Brasil. Sim, é a ABCZ, É. né? Bom, vou confessar para vocês que hoje foi o dia da minha vingança. O Bonetti sempre me liga, ô, cadê tuas dicas? E hoje eu forcei a barra para ele mandar as dicas para nós. E ele trouxe, fez a lição de casa, e ele trouxe 8 dicas sobre marketing de comunidade com um cara que eu posso dizer que é um precursor, pelo menos aqui na região do ABC, sobre esse conceito de marketing de comunidade, certo, Bonetti? Eu até acho que assim, tem muita gente que fala de gestor de comunidade em redes sociais e tudo mais, mas eu também não vejo muita gente falando sobre esse conceito dessa Não. forma ou desse jeito, não. É porque eu acho que também a gente está vivendo uma época, não sei se você concorda comigo, que o marketing começou a criar tantas nomenclaturas, às vezes até para mesmas coisas que você já Sim. conhecia com outro nome, que começa a se misturar muito, né? Eu acho que até mesmo esse marketing mais customizado, mais one-to-one, ele não deixa de ser uma maneira de você trabalhar com marketing de comunidade. Não é a mesma coisa, Sim. mas está muito próximo. E a gente vem falando exatamente sobre isso, a necessidade que as campanhas têm que ter de cada vez mais falar com você mesmo, ou com o seu grupo mais próximo, né? E aí eu trago a primeira dica, hein? Que rufem os tambores. Tenha um propósito bem claro e verdadeiro. Isso é importante mesmo? Quando você decide trabalhar com marketing de comunidade, a venda do produto ou do serviço ela não pode ser a primeira coisa que você pensa. Porque quando você decide trabalhar com uma comunidade, você está pensando, obviamente, em agregar pessoas, nós vamos falar sobre isso. E você precisa ter um propósito muito claro. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero aglutinar essas pessoas ou essas empresas? Qual é o meu propósito? O que eu quero com isso? E esse seu propósito, ele precisa ser claro e verdadeiro, porque você só vai conseguir trazer as empresas ou as pessoas para fazerem parte da sua comunidade se elas entenderem isso. Uhum. Porque ou você tem uma comunidade, vamos chamar assim, de pessoas físicas, ou você tem o que não é que é o caso da ABC-Com, como uma comunidade empresarial. São formados por empresas, obviamente as empresas são formadas por pessoas, mas assim, você só consegue aglutinar ou começar a trazer pessoas que vão fazer parte da sua comunidade se o seu propósito está bem claro para todas essas pessoas. E se isso de fato é verdadeiro. E ela vai ver se isso é verdadeiro nas suas atitudes, não é no seu produto, mas é na sua atitude, é numa gestão de conflito, é numa gestão de crise, é num problema, de como você lida com isso. Por isso que eu falo assim, vamos ter uma comunidade. O primeiro ponto, por quê, para quem, de que forma, como, do que eles comem, do que eles sobrevivem, por que eu quero fazer isso? Porque você vai ter uma série de intempéries e se isso não for claro, não for verdadeiro, você vai falar, bom, vamos parar. Agora, você fazer parte dessa comunidade é essencial? Como assim? Você está fazendo um trabalho de marketing community para uma comunidade. Você ser um participante dessa comunidade ajuda muito nesse processo? Sim, sem dúvida. Por exemplo, se você, por exemplo, é um profissional de marketing de uma empresa e você decide patrocinar comunidades existentes ou criar a sua comunidade, a persona da marca tem que ser uma
a primeira participante e a primeira embaixadora daquela comunidade. E você, obviamente, quem ali... Hoje a gente fala muito, né, das empresas, falam muito de propósito e das pessoas que estão à frente da liderança das empresas têm que concordar e estar de acordo com aquilo. Sim, tem que fazer parte, tem que ser apaixonadas da mesma forma. Não pode ter uma relação fria ou falsa. Por isso que muitas vezes algumas empresas ainda não têm a sua comunidade própria, porque ela precisa ter primeiro dentro com os colaboradores isso muito forte, engajado, e eles que às vezes criam essas comunidades são defensores dela. Mas você pegar os principais consumidores ou quem defende a sua marca e patrocinar e investir e entender como que eles utilizam essa comunidade. Mas sem dúvida você fazer parte, você tem que fazer parte daquilo que você acredita. É interessante até a gente lembrar, né, Bonetti, que quando a gente fala de marca, e marca criando uma comunidade para si mesma, ela tem algumas premissas básicas. Uma delas são os valores, né? Valor, missão, visão, valores. Mas assim, como ela é enxergada pelo consumidor para ele entender que ela fala com ele, ela tem conexão com ele, né? E isso é feito a partir de uma série de critérios, inclusive qualitativos e até mesmo da imagem que você passa para o mercado, para a sua comunidade, para o mundo, né? Então, dificilmente, não é que não exista, mas as pessoas gostam de marcas que são para cima, são positivas, são legais, passam uma imagem legal. São verdadeiras, porque quando você decide abrir uma comunidade, você está se aproximando muito mais do consumidor. E você também, como marca, tem o direito de errar. A questão é como você lida com o erro e como você fala a verdade para o seu consumidor que está ali. Perfeito. Bom, aí você me trouxe aqui uma segunda dica, que eu não faço a mínima ideia do que você vai falar, que assim, entenda quais são os 5 pilares de uma comunidade. Muito legal, e até depois tem um complemento aí desses 5 pilares. Porque muita gente confunde um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook como uma comunidade. E não é. Ele pode ser ali um grupo onde você tem fãs da marca, mas quais são os 5 pilares, na minha opinião, que formam uma comunidade? Vou até pedir pro Vitão colocar aí na tela. Primeiro, você tem pessoas comuns. Segundo, que tem interesses em comuns. Você precisa ter a liderança de uma entidade ou de uma pessoa. Você precisa ter canais de comunicação e contato e você precisa ter uma missão. Então você só tem uma comunidade a hora que você tiver isso. Então, vou dar um exemplo no caso da ABCcom, para ficar fácil do pessoal entender que é uma comunidade de marketing de comunicação. Pessoas comuns são pessoas que atuam no mercado da economia criativa. Então atuam em agências, em veículos, em fornecedores, atuam no mercado da economia criativa. Interesses comuns. Quem está na nossa comunidade busca o interesse no seu desenvolvimento profissional, no desenvolvimento profissional da sua empresa e no desenvolvimento do mercado. Então, o Gil quer o melhor para o Gil quer o melhor para a empresa dele, mas ele quer um mercado melhor. A liderança de uma entidade ou pessoa. Você precisa ter alguém que seja quem alavanca este negócio. E muitas vezes até no meu negócio o pessoal confunde muito. Fala, o Bonetti é o líder. E não é. No nosso caso, a liderança é a própria comunidade. Vou dar um outro exemplo. Quando a gente falava de uma comunidade como o Apple, o Steve Jobs era o grande líder. Que era o grande pensador, o grande ícone, etc. Ele faleceu. A comunidade continua existindo pelos seus fãs e pela própria entidade que ela é, mas ele era o grande líder. Você precisa ter canais de comunicação e contato. E aí pode sim ser os grupos de WhatsApp, as redes sociais, os eventos, que tem os encontros dos Harley Davidson, os encontros, enfim, pontos de contato e de comunicação você precisa ter. E por fim você precisa ter uma missão. Por exemplo, no caso do ABC da comunicação, os nossos pontos de contato são os nossos eventos e são a nossa unidade de mídia, o nosso portal, o nosso programa, né? E a nossa missão? A gente quer, como ABC da comunicação, um desenvolvimento sustentável e saudável do mercado. Porque se você não tem claro a sua missão enquanto comunidade, ela se perde.
Porque a gente pode falar de vender produto, de fazer conexões, por quê? Porque a gente quer um mercado mais saudável, mais sustentável, precisa gerar um dinheiro bom, precisa ter boas práticas para que as empresas possam... Então eu tenho que chegar para o anunciante, olha, não esfola o fornecedor, senão você vai matar o teu fornecedor, isso não é saudável para você, não é saudável para o mercado. Ele precisa ser sustentável, precisa ter um dinheiro correto. Então você precisa ter muito clara a sua missão enquanto comunidade. Eu quero desenvolver produtos, eu quero me aproximar, deixar minha marca mais humana, eu quero fazer com que a minha marca faça parte do dia a dia. A missão é um ponto importante. Ela pode estar atrelada à sua missão, visão e valores? Sim, claro, mas é a missão da comunidade. O que você espera dessa comunidade? O que eu quero que essa comunidade me entregue? O que eu vou dar para ela? O que eu quero em troca? Esse é um ponto muito importante. Por isso que eu falo que uma comunidade você só tem com esses 5 pilares. Se você não tem um desses pilares, você tem um grupo. Um grupo de fãs, um grupo de quem gosta, troca ideia sobre o produto, mas você não tem uma comunidade de fato. Uau, hein? Estão prestando atenção? Mas eu acho muito legal o que você estava falando aqui dessa parte da comunidade, porque tem mais coisa no meio de tudo isso, né? Que não é só um fomentar, né? Tem uma coisa que para mim me chama a atenção, até porque como eu sou do mercado de São Paulo, o que eu sinto? Quando você cria uma comunidade como você está falando, você consegue construir um grupo que se autodefende. Exato. Apesar da inúmera quantidade de associações que a gente tem em São Paulo, não existe uma união das agências para que se possam se defender sobre algumas práticas extremamente predatórias que o mercado vem praticando, sem que ninguém possa se opor. Que vai desde das concorrências, que a gente já conversou, a forma de pagamento, o prazo de pagamento e outras coisas mais, como inclusive até essa coisa que a gente está falando da falta de decoro comercial. As pessoas, às vezes, simplesmente, você participou de uma concorrência, ela nunca te deu uma resposta. Ela não responde nem que sim, nem que não. Ela não atende seu telefone. Eu falo, pô, que é isso, velho? Você tá louco? E tem um ponto que você falou que, assim, eu defendo muito e gosto muito das associações. Mas, infelizmente, muitas vezes as associações, e isso não é culpa da associação, mas das pessoas que formam a associação, tem muito caráter político. Sim. E muitas vezes esse caráter político, você coloca alguns dos seus interesses pessoais ou profissionais na frente do interesse do bem comum. No nosso caso, por que é diferente? Porque a gente não é uma associação. A gente é uma empresa que ela precisa dar lucro, ela tem um dono, só que a gente nasceu para defender um setor. A gente nasceu para criar uma comunidade que se autodefende, que se autogere. Porque o nosso negócio é baseado em comunidade. E é quase como se fosse uma comunidade dentro da comunidade, né? Exatamente. É a comunidade que é o setor, é a comunidade que é a região, ou seja, é um processo até que talvez se potencialize sendo assim, né? Exatamente. E eu concordo com você porque, assim, participo e sou amigo de muita gente de associação. A associação ela tem um papel determinado. E como todo mundo diz, ela não tem papel de polícia, né? Ela não pode se dispor contra certas práticas. A força das agências pode fazer isso, né? Exato. Então, eu acho sensacional que o conceito da comunidade não é só um conceito de fomentar negócios entre si, né? Não é a criação de um cartel. Muito pelo contrário, é justamente aquela coisa, vamos nos unir e ser mais fortes, né? Compartilhando conhecimento, compartilhando até, às vezes, recursos, né? É muito comum ter empresas que assim, poxa, olha, vamos fazer um banco de profissionais. Se esse rapaz passou nessa empresa, ele é qualificado, vamos contratar. E a gente consegue fazer uma troca saudável entre as coisas, né? Exato. Bom, terceira dica. Suas ações e iniciativas devem estar baseadas nesse tripé. Pessoas, tecnologia e conteúdo. O que você tem a falar a respeito disso? Bom, comunidade é formada por pessoas, né? Não tem jeito, né? Então, quando você faz qualquer iniciativa, ou seja, um evento, uma ação, você tem que estar pensando em pessoas, não tem jeito, né? Que são as pessoas que formam a comunidade. Tecnologia no sentido muito mais amplo da palavra, não é um software, um hardware, mas o que eu posso trazer de tecnologia e de inovação que auxilia a comunidade. E a comunidade, ela vai debater, ela vai consumir, ela vai gerar conteúdo relevante. Ela precisa ter conteúdo relevante transitando dentro dela.
tanto a comunidade sendo a própria, às vezes, criadora do conteúdo, quando quem é o gestor da comunidade trazendo esse conteúdo para dentro dela. Mas se você não pensar no sentido mais amplo de tecnologia, quando você vai fazer um evento, um produto, um evento digital, você precisa reunir, saber para as pessoas que você está falando, que são as pessoas que são ali, que fazem parte da comunidade, que são o seu ponto central, a tecnologia no sentido mais amplo e conteúdo relevante. Perfeito. Quando você pensa esse conceito de comunidade, porque obviamente a gente tem um ecossistema, né? Sim. Eu não estou falando só de cliente, nem só de agência, mas a gente está falando de inúmeros tipos de fornecedores e parceiros. Cenografia, a parte técnica, por exemplo, a gente até sabe que tem inúmeras empresas aqui no ABC que prestam serviço para todo o mercado de agências do Brasil. A plataforma, ela incentiva que essas ações, por exemplo, uma agência vai fazer um evento, ela incentiva que essa agência escolha como parceiros outras empresas da própria região, ou você acha que isso é fechar demais o mercado? Naturalmente, eu não falo mais nem em região, eu falo em comunidade, porque hoje a gente tem agências cadastradas de outros lugares do Brasil, como tem fornecedores de outros lugares do Brasil. Até porque às vezes tem uma agência aqui do ABC que precisa fazer um evento na Bahia, ela vai buscar fornecedores na Bahia. Então eu vejo que não tanto mais pela regionalidade, mas por fazer parte sim da comunidade, eu vou dar uma preferência para quem está dentro da nossa comunidade. Por quê? Porque ele comunga dos valores, do ideal, ele está participando, ele quer desenvolver, ele sabe das boas práticas que a gente quer desenvolver. Então eu não vejo... Não é nem como um cartel ou regional, mas é tentar privilegiar quem faz parte do movimento. Mas então, de certa forma, ele chancela. Chancela. Quem está ali dentro está chancelado. É mais ou menos isso. É quase como se tivesse uma prioridade, vamos dizer assim. Exato. Tá. Bom, aí você traz como quarta dica, entenda o real significado da palavra interesse. Parece meio polêmico isso, hein? É polêmico, porque... Quando a gente fala em comunidade, e às vezes até uma questão pejorativa, que fala da comunidade de rua, etc. Uma comunidade é uma comunidade de pessoas. Vamos lá. Quando a gente traz para o mundo dos negócios, a comunidade é uma comunidade de pessoas com algum interesse. Você só vai participar de uma comunidade se você tem algum tipo de interesse. Pode ser um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional, pode ser vender, pode ser aumentar a sua empresa, aumentar as vendas, mas você participa principalmente as comunidades empresariais, você decide participar dentro dela porque você tem algum interesse. Tem gente que tem interesse de disseminar conteúdo, deixar legado, de se envolver, de ter um mercado melhor. Tem gente que participa porque quer tentar aumentar as vendas da sua empresa, mas todo mundo, quando decide entrar em uma comunidade, ele tem algum tipo de interesse. Existe uma diferença em eu tenho um interesse e como eu lido com esse meu interesse e como eu demonstro este meu interesse para a comunidade do que eu ser interesseiro. Eu estou nessa comunidade por quê? Qual é o meu interesse? Eu quero apresentar a minha empresa, eu quero me relacionar com outras agências, eu quero tentar conquistar, participar de novas concorrências, eu quero conhecer novos fornecedores para melhorar o meu negócio, eu quero me desenvolver profissionalmente, ou eu já tenho experiência, eu quero compartilhar aquilo que eu tenho com a comunidade. Você tem um interesse real. Você não pode fazer isso de forma interesseira. A forma interesseira, você só vê o seu bem próprio, você não vê o bem comum. Você não vê o bem da coletividade e talvez a sua troca não seja tão verdadeira. O que é preciso entender? A pessoa está na comunidade, mas ele tem aquele interesse. Óbvio, ele está numa comunidade porque ele tem um interesse. Senão ele não estaria na comunidade. Ninguém está... vamos juntar pessoas. Tá, pessoas que querem algo. Elas têm um interesse em algo. O que elas não podem é ter uma atitude, um caráter interesseiro ao conquistar ou buscar o seu interesse. Agora, Bona, é legal... Tá entendendo o que eu quero dizer? Existe uma Totalmente. diferença. Até porque eu acho que tem uma coisa. As pessoas também não podem confundir o conceito de comunidade, que na realidade não surgiu no marketing. Isso. Surgiu em agrupamentos de pessoas e que talvez tivesse ali um lado mais de propósito e menos comercial. E entender que o marketing de comunidade, ele é um asset comercial. Sim. Então, a pessoa quer lucro. Sim. Ela quer vender mais. Sim. Ela quer ter mais cliente. E tá tudo certo. E tá tudo bem, é isso mesmo. A única coisa que você tá falando comigo, assim, ela pode querer tudo que alguém comercialmente possa querer. Ela só não pode ser danosa.
Ela só não pode criar um ambiente tóxico e prejudicial ao próprio mercado onde ela está, não é isso? Exatamente. Perfeito. Disse tudo. Até eu estou entendendo. Então vamos lá. Chegamos então à quinta dica. Relacionamento é a chave de tudo. Eu concordo totalmente com isso. Quando você decide participar de uma comunidade, é porque você quer se relacionar com o outro. Seja para você passar algo, ou para você aprender, ou para você vender o seu produto, ou para você comprar. Então, quando você decide participar de uma comunidade, você, óbvio, vai ter que dedicar parte do seu tempo para ela, seja para estudar, para participar, para ir em algum evento. O que não casa? Eu quero participar de uma comunidade, mas eu não quero receber ninguém da comunidade, eu não quero falar com ninguém, eu não quero conhecer as empresas que estão envolvidas, eu quero só ali pagar, de repente se eu tiver que pagar alguma coisa, participar, mas eu não me envolvo, eu não me relaciono. A chave de uma comunidade é o relacionamento. Networking. É a sua participação na comunidade. Você tem que participar dela. Seja fazendo networking, seja fazendo conteúdo, dando palestra, ou simplesmente sendo aberto a receber alguém da comunidade. Então, eu sou uma agência, participo da comunidade. Aí entra um veículo de comunicação novo na comunidade. Esse veículo me liga. Olha, eu vi que você é uma agência que participa da comunidade ABCcom. Eu sou um novo veículo de mídia OH. Eu queria bater um papo contigo para te apresentar minha empresa. Não quero te receber. Não, por quê? Porque eu não faço OH, eu não tenho nenhum cliente que faça. Mas acontece isso? Um monte. Uau! Então é assim, se você faz parte... E isso eu aprendi com um cara que foi um dos meus mentores e para mim um dos grandes publicitários da nossa região, que é o Paulo César Ferrari, proprietário da Octopus. Ele sempre falava assim, sempre receba todo mundo e converse com todo mundo. Você nunca sabe quando essa pessoa vai poder te ajudar, acontecer alguma coisa. Eu nunca esqueci isso quando ele me ensinou isso, ainda trabalhando lá na Octopus. Então assim, se você participa de uma comunidade, até porque um dia você vai querer que alguém te receba ou vai querer expor a sua empresa para alguém, você tem que estar aberto a receber. Sim. Então você tem que se relacionar. Eu faço parte de uma comunidade, mas eu não vou no evento, eu não recebo ninguém, eu não faço... Então não participe. De certa forma faz até parte da educação corporativa que a gente vem falando, né? São as boas maneiras empresariais. Porque se você decidiu fazer parte de algo, você tem que dedicar parte do seu tempo, você tem que se relacionar, porque é a chave. A gente fala muito isso do networking, ou que os negócios são fechados baseados na relação entre as pessoas. Então, quando você decide participar de uma comunidade, o principal ponto é para você se relacionar com ela. Então não faz muito sentido, e a gente vê muito no mercado, pessoas ou empresas que participam de comunidade apenas para dizer que estão, mas não participam e não se relacionam com ela da forma correta. Inclusive, tem diversas comunidades que têm práticas de relacionamento. Encontros semanais que você tem que ir, ou eventos que você tem que estar presente, porque o mínimo é você se relacionar com quem está ali dentro dela. Por isso que eu falo que relacionamento é a chave de tudo. Se você não tem relacionamento, a comunidade não existe e não vai funcionar para você. Olha, isso aí me leva a tantos pensamentos, porque realmente é real, né? A gente não defende ninguém que não conhece, né? Então eu acho que é muito forte essa questão de você... Eu sei que todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem muitas tarefas, mas fazer uma socialzinha, ela deixa de ser uma coisa efêmera e boba para ser uma coisa muito importante para você mesmo, para você ser conhecido, para você se fortalecer. E o que você falou é perfeito. Como é que é o nome da pessoa que te deu essa dica? O Paulo César Ferrari. Paulo César Ferrari, que é exatamente isso. Você nunca sabe quando você vai precisar de alguém e as pessoas guardam muito na memória, né? Quando você atendeu a recebeu muito bem, né? Bom, a gente está aqui com o Luciano Bonetti, o papa do marketing de relacionamento, não, do marketing de comunidade, que também é de relacionamento. E ele já deu algumas dicas para nós. Vamos ouvir algumas delas. Tenha um propósito bem claro e verdadeiro, foi a primeira. Entenda quais são os 5 pilares de uma comunidade, é a segunda, que aparece aí no vídeo quais são essas 5. 3. Suas ações e iniciativas devem estar baseadas nesse tripé: pessoas, tecnologia e conteúdo. 4. Entenda o real significado da palavra interesse. 5. Relacionamento é a chave de tudo. E aí a gente chega na 6ª. Ouvir para agir. Quando você decide abrir uma comunidade, quem faz parte dela quer ter voz.
ela quer falar, ela quer expor, ela inclusive quer muitas vezes ajudar a própria comunidade. E quando você decide ter uma comunidade ou participar de uma comunidade, você está abrindo uma linha direta com quem faz parte dela. E você tem que estar aberto primeiro a ouvir. E muitas vezes você vai poder ouvir algo que você não gosta. Ou algo que você imaginava que estava tudo certo e você vê que para a comunidade está tudo errado. Então, primeiro de tudo é o ouvir. Então, muitas empresas que até prestam consultoria, quando abrem uma comunidade, vai ouvir do consumidor algo sobre o produto, sobre a fórmula do produto, a embalagem, o que for, enfim. Então, você tem que estar aberto a ouvir. E saber que você pode ouvir algo que você não gostaria. Só que quem faz parte de uma comunidade, além de ele querer ter voz, ele querer participar da criação, seja lá do conteúdo, do que for, do que ele diz, ele quer ver aquilo que ele reclamou transformado em alguma ação. Aquilo que ele reclamou, que ele colocou transformado em alguma ação. Ou pelo menos, se você não transformou aquilo em alguma ação, por que que você não transformou aquilo com alguma ação e a defesa correta daquilo? Então, por exemplo, Bonetti, a gente queria que na comunidade tivesse isso. Por quê? Porque isso vai ser bom para a comunidade por isso. Aí se faz a lição de casa. Puxa, dá para implementar, tem tudo a ver. Vamos implementar. E devolve para a comunidade. Olha, ouvimos vocês e trouxemos essa solução. Ou ao contrário, olha, não dá para implementar, seja por uma questão financeira, logística, tecnológica, mas... E aí até abrir, no caso nosso, onde a gente tem empresas da comunidade que se predispõem a ajudar a desenvolver essas coisas para a própria comunidade. E não só para o uso dela, mas para o uso até de empresa que é um par dela, que poderia ser um concorrente dela. Então, o que a gente fala? Quando você tem uma comunidade, se você está se relacionando com pessoas é porque você quer ouvi-las. E você vai dar espaço de voz a elas. A partir do momento que você as ouve, ela espera que aquilo que você está ouvindo você vai trazer para dentro de casa, você vai entender, vai refletir e aquilo vai se transformar em alguma ação, vai se transformar em algo. Pode ser um produto, um evento, uma ação, um serviço, ou você vai justificar por que aquilo não pode ser feito. Ou fazer de conta que vai ouvir não é legal, ouvir e não fazer nada também não é legal. Por quê? Porque a comunidade não espera isso. O consumidor normal, que de repente não faz parte da sua comunidade, não vai reclamar. Não... Agora, quem faz ali parte, fala, poxa, eu te falei sobre isso. A embalagem tem esse problema. E aí você tem lá um relato de X consumidores falando que aquela embalagem dá um problema. E você não vai fazer nada? Ele quer que você faça algo. Ele se gastou o tempo dele para fazer parte da comunidade, ele gastou o tempo dele para falar o que ele achava, se deixou você fazer uma pesquisa com ele doou o tempo dele em prol do produto e daquela marca e você não vai fazer nada com isso? Isso quer dizer, então, que você fazer parte de uma comunidade é uma mistura de deveres e obrigação, né? Sim. Você também tem uma responsabilidade perante ela, certo? Exatamente, você tem direitos e deveres. Quem é o membro e quem é o gestor da comunidade. Todos eles têm direitos e deveres, porque se você está ali parte, eu só reclamo disso, mas você nunca falou nada, você nunca fez nada, você nunca avisou de nada. Então assim, quem faz parte tem direitos e deveres. E quem faz parte está ali predisposto a fazer isso. Sim. Então, o que a gente diz é o seguinte, a pior coisa é você fingir que não ouviu, ou você ouvir e não fazer nada, ou você ouvir e dar uma resposta que seja totalmente descabida. Sim. Então, é meio que você tem que prestar contas para a própria comunidade, daquilo que você pediu para ela e ela te deu. Uau, que aula, hein, gente? Chegamos ao 7º, mais ou menos última dica. Coloque em prática os 5 Cs. É óbvio, né? O que eu vou perguntar? O que são 5 Cs? Vou pedir para o Vitão colocar na tela, porque eu acho isso muito importante. Os 5 Cs eu brinco que porque são os Cs de comunidade, mas o primeiro C é contribuir. Se você faz parte de uma comunidade, você quer fazer parte de uma comunidade, você tem que contribuir com ela. Seja com conteúdo, com o seu tempo, com o seu expertise, com o seu conhecimento, mas você tem que contribuir com a comunidade. Não é só sugar e receber, você tem que dar para a comunidade.
Segundo ponto, a comunidade ela precisa cada vez de mais membros. Quanto mais gente tem, mais negócios podem acontecer, mais diversidade de opiniões a gente vai ter. Então convide pessoas para fazer parte dela. Não é uma comunidade só para você. Se você acredita nela, você também tem que poder convidar pessoas que podem comungar do mesmo propósito. Terceiro, confirmar. O que é o confirmar? É você utilizar tudo aquilo que a comunidade tem e ela está te dando. Valide, confirme, use. Teste, faça parte. O quarto é compartilhar. Se a comunidade foi boa para você, se ela trouxe algo de bom para você, para sua empresa, compartilhe para fora, para que as pessoas saibam que aquela comunidade é real, é verdadeira, faz bem, existe e podem ajudar ela outras. Retroalimenta, né? Pode existir uma pessoa que está precisando disso. Então, quer dizer, eu fui lá na comunidade, eu usei, foi bom para mim, minha empresa está voando e eu não conto para ninguém, fico quietinho aqui. Isso é bom para você. Isso é bom para o outro que está precisando, mas principalmente para a própria comunidade. Para mostrar o quanto a comunidade é boa para você e para o mercado. E por fim, quando a gente fala em crescer, não é a sua empresa ou você crescer. É a comunidade, é a coletividade, é aquele mercado, é aquele setor crescer. Você tem que pensar não somente no seu crescimento, mas no crescimento da comunidade que você está envolvida. Se a Nestlé está fazendo uma comunidade de cozinheiros profissionais, essa comunidade tem que crescer. Se é a comunidade ABC com a comunidade de agência, é a comunidade que tem que crescer, não apenas uma. São todos crescendo em conjunto. A palavra crescimento tem que ser um crescimento orgânico, dinâmico e para todos que fazem parte da comunidade. Óbvio, em diversos níveis, em diversos momentos, cada um tem o seu momento empresarial, mas os 5 Cs é pensar no crescimento da comunidade, daquele mercado, daquele assunto, ou daquele produto, ou daquilo que você gosta, que você faz parte ali daquela comunidade. Em outras palavras, é trocar o eu cresço por nós crescemos, né? Exatamente. Bom, e aí você chegou com a 8ª dica, você não vai agradar a todos. Eu sempre digo isso porque tem muita gente que fala assim, nossa, a gente tem, sei lá, uma comunidade muito legal de tal coisa, a gente tem isso, e você vê de repente um hater, ou um cara que não gosta, não entende, ou ele participa um tempo da comunidade e sai porque ele não concorda com determinados assuntos, ou não gosta do evento que foi feito, enfim. Você não vai agradar todo mundo, a comunidade não é para todos, e às vezes você vai ter 2 comunidades de um determinado produto ou de um determinado setor diferentes, que vão ter ações diferentes e cada um vai se encontrar em alguma delas. Mas você não vai conseguir agradar todo mundo. E às vezes algumas ações você agrada parte da comunidade, outros produtos, outras ações você agrada outra parte da comunidade, mas você não precisa ser onipresente e não precisa, todos vão me amar. Não, porque a comunidade, como ela é um ser orgânico e formado por pessoas, você vai ter afinidades, empatia, você vai ter uma série de coisas que vão fazer parte com que aquela comunidade cresça, ande ou não. E tá tudo bem, tá tudo certo, até coloquei ali, e está tudo bem. Por quê? Porque você não... as pessoas têm gostos, vontades diferentes. Então, não tente agradar todo mundo. Faça aquilo que você acredita que está na sua missão, visão, valores, aquilo que está na missão lá dos 5 pilares da comunidade. Faça aquilo com amor, seja verdadeiro. E se alguém não se identificar com isso, está tudo bem. Ele vai se identificar com outra comunidade e faz parte. Agora, com tudo isso, você se sente recompensado? Ou de vez em quando você sente falta de um agradecimento ou de gratidão? A gente sente falta. Não vou mentir para você, porque aí voltando de novo nas boas maneiras empresariais, a gente tem, não necessariamente de pessoas que estão agora, mas vou falar de relatos em gerais. A gente tem relatos de muitas empresas que passaram pela comunidade, que, por exemplo, fecharam diversos negócios, e muito legal porque a comunidade surgiu para isso, e às vezes nenhum obrigado você tem. E aí vem um ponto que eu estava falando, você tem que ser grato àquela comunidade que te possibilitou algo. E às vezes nem sou eu, às vezes é alguma outra pessoa da própria comunidade que ajudou uma outra pessoa. Sim. E essa questão, hoje muitos falam de gratidão e etc. Eu acho que às vezes nas próprias boas maneiras empresariais, algumas pessoas ainda têm dificuldade de falar obrigado ou de reconhecer. Eu nem digo com uma comissão, com nada disso, simplesmente obrigado, um presente.
né? Por ter um agradecimento público. Poxa, você me apresentou aquele cara que me proporcionou isso, e isso veio da própria comunidade. Eu acho que ainda falta um pouco, mas eu acho que não é pela maldade, eu acho que por incrível que pareça, as pessoas ainda estão aprendendo a viver em uma comunidade empresarial onde a troca é verdadeira e sem cobrar algo um do outro. Eu acho que as pessoas até estranham isso, e por isso talvez seja tão difícil ter essa recompensa, esse agradecimento. É interessante, né? Ou deixar isso público, né? É interessante porque a gente não consegue fazer coisas que a gente não aprendeu a ter, né? Então, você que está dentro da comunidade, seja a comunidade do ABC ou de outra comunidade, acostume-se a agradecer. De tanto você agradecer, as pessoas vão começar a agradecer você também, né? E Bonetti, como sempre, a câmera está aqui para você. Você está falando com uma comunidade não só do ABC, está falando com essa nova comunidade da VESA TV. Quem sabe uma comunidade do 7x1. Tá aí, fala aí com esse pessoal todo, falando de marketing de comunidade. O que você poderia deixar de mensagem final para eles? A mensagem que eu dou é que você, querendo ou não, você está fazendo parte de alguma comunidade no momento. Pense sobre isso, como isso pode melhorar a sua vida pessoal, profissional, a vida da sua empresa. Dedique-se a uma comunidade. De verdade, você vai ver o quanto isso faz bem, vai gerar amigos, vai gerar conhecimento, vai trazer um sentido melhor, seja para a sua vida pessoal ou empresarial. O que eu pude acompanhar nesse tempo de ABCcom, quantas fusões foram feitas, aquisições, casamentos, enfim, uma série de coisas. A gente vive em sociedade, a gente gosta disso, e às vezes você pode nem perceber, mas você já está inserido em uma série de comunidades, e que se você der uma arrumadinha nisso, ou olhar isso de uma forma um pouco diferente, você vai ter um ganho ainda maior, e com certeza para a sua empresa vai fazer a diferença. Bom, não preciso falar mais nada, né? Ele disse tudo sobre marketing de comunidade. Um grande abraço a você que nos assistiu até agora. Lembre-se, aquela frase que eu sempre falo, distraídos venceremos. Bonetti, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por essa super aula que você deu para nós. Eu que agradeço. Obrigado, tio. Tchau, pessoal.